Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Quando foi criado o cristianismo, a doutrina de salvação de Deus, ela foi criada por homens. Alguns dizem aquele absurdo que o cristianismo foi criado por Constantino no século IV. Nada disso. Absurdo. Lutero, outro absurdo. E começam esses diversos absurdos, todos eles para tentar trazer descrédito a essa obra redentora maravilhosa e perfeita, que foi criada na eternidade por três espíritos puros, santos e perfeitos. Sim, desde antes da fundação do mundo, por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque quando eu digo que foi criada por Deus antes da fundação do mundo, eu estou dizendo que esse Deus, esse poder único, está distribuído nas três pessoas celestiais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, usando muitas vezes de um antropomorfismo, nós dizemos que o cristianismo, a obra de resgate de Deus em nosso favor, por intermédio de Jesus, ela foi criada no coração de Deus. Todos sabem que Deus não tem um órgão chamado coração. Isso aí é uma maneira figurada, é um chamado antropomorfismo. Como nós falamos também, as mãos de Deus, os olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus, tudo isso são antropomorfismos, são certas alegorias que nós utilizamos para que as pessoas entendam. Então, o cristianismo é um plano de resgate. Eu vou repetir, o cristianismo é um plano de resgate perfeito e eterno, surgido desde antes da fundação do mundo, por um projeto perfeito, porque perfeitos são os três espíritos que compõem a Triunidade Santa, e antes da fundação do mundo. Não foi nenhum homem ou mulher que criou o cristianismo. Não foi com o nascimento de Jesus, não foi com o fenômeno chamado Pentecostes, não foi com a morte e também ressurreição de Jesus. Essas datas, como digo sempre, elas têm um valor histórico e muitas pessoas até querem definir o cristianismo a partir da ressurreição, a partir do nascimento de Jesus, muito bem. Porém, sob o ponto de vista teológico e respaldado nas Escrituras, portanto, conceito teológico universal, não é meu conceito, é conceito de todos os seminários teológicos. E também com base escriturística, nós podemos afirmar que o cristianismo, a obra de resgate, a obra de reconciliação de Deus com os homens, ela é perfeita e ela é eterna. Eterna, portanto, antes da fundação do mundo. Portanto, antes que aparecesse a primeira erva no campo, antes que o animal primeiro rastejasse sobre a terra e muito antes do aparecimento de qualquer homem ou mulher sobre a terra. Sim, um plano eterno de resgate e perfeito, porque o seu autor não é humano, o seu autor é um poder divinal, composto por três espíritos puros, coeternos, santos, com a mesma honra, com a mesma glória e com o mesmo poder. Certa vez eu fiz um vídeo e uma pessoa que gosta muito de ficar cortando o vídeo dos outros e fazendo comentários maliciosos e sempre errados,
quando eu disse que o cristianismo é um plano perfeito que surgiu no coração de Deus, ele disse: isso é filosofia, e cortou o que eu estava dizendo. Para nós provarmos agora às pessoas que nós não andamos dizendo bobagem nenhuma, nós vamos mostrar algumas provas que são escriturísticas nas palavras dos apóstolos e nas palavras do próprio Jesus, dizendo que esse plano de resgate, de reconciliação, ele é perfeito. Já foi explicado porque ele é perfeito, porque a imperfeição existe no homem, sempre existiu e sempre existirá, e que esse plano é antes da fundação do mundo. E que esse plano, esse cordeiro imolado antes da fundação do mundo, esse cordeiro resgatador, esse cordeiro reconciliador com Deus, é antes da fundação do mundo. Por isso, o cristianismo não é uma das religiões. O cristianismo não é uma das doutrinas. O cristianismo é a obra reconciliadora de Deus com os homens. A única religião, a única reconciliação é Jesus Cristo. Então, o cristianismo é a única religião que pode levar o homem a Deus por intermédio da obra soberana e redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no final do vídeo eu faço uma consideração explicando o que eu disse sobre religião. Vamos aos exemplos escriturísticos de que esse resgate, essa obra redentora, esse plano de salvação é antes da fundação do mundo. Vamos ao primeiro exemplo, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sermos irrepreensíveis perante ele e em amor. Portanto, a primeira prova escriturística da eternidade desse plano maravilhoso, perfeito de resgate. A religião de Deus, não uma religião de homens, mas a religião de Deus, na total ausência de qualquer ser vivo sobre a terra, principalmente na ausência do homem. Portanto, um plano de resgate perfeito e incorruptível. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que vamos dar, que eu gosto desse exemplo, é o do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola. Em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 18, 19 e 20, em que Pedro explica isso muito bem e confirma o que nós estamos afirmando aqui. A partir do versículo 18 do capítulo 1, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então não existe teoria do sangue, existe sim um sangue remidor, e isso é escriturístico. Agora, do versículo 20, respaldando o que nós lemos em Efésios: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, por amor de vós, por amor de nós. Então,
o segundo exemplo escriturístico fala que esse plano perfeito não é eterno, não é antes da fundação do mundo? Sim, afirma. Vamos a um terceiro exemplo do apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse. Está no capítulo 13, versículo 8, quando ele descreve a visão da besta, o seu efeito sobre o mundo, e no versículo 8 ele diz o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quantos milhões ou bilhões de anos tem esse mundo, quando essa terra ainda era disforme? A resposta fica com cada um de vocês. Morto desde a fundação do mundo. Porque aqui ele está falando que a obra redentora de Jesus tem como base a imolação de um cordeiro perfeito, de um cordeiro divinal, desde antes da fundação do mundo. Então nós temos aqui o terceiro exemplo, que confirma o que eu disse em um vídeo anterior, de que o cristianismo nasceu no coração de Deus. Usei não de filosofia, mas de um chamado antropomorfismo, que é muito comum nós utilizarmos, nós teólogos, nós evangelistas usamos isso, tá? Temos aqui o terceiro exemplo, antes da fundação do mundo. Então, qual foi o homem que fundou a fé cristã? Nenhum. Mentirosos os que dizem que foi Constantino, que foi Lutero, nada disso. Esse plano perfeito de resgate é antes da fundação do mundo. Não havia nem sequer as primeiras comunidades humanas sobre a terra, quando Deus, na sua presciência, elaborou perfeitamente um plano perfeito, a não ser que alguém diga que Deus não seja perfeito e que o cristianismo não é perfeito por causa de homens. Homens são imperfeitos, a começar por mim. E todos nós, homens, somos imperfeitos. E quando nós dizemos que não existe imperfeição em nós, aí nós multiplicamos por sete a nossa soberba e a nossa mentira. Muito bem, temos mais dois exemplos. Agora de Jesus. Só falta alguém agora, na sua erudição e na sua teimosia, porque não com uma dose de cinismo, dizer que não vale. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. E atente bem para o que Jesus diz a Deus Pai na sua oração sacerdotal. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo, quando? 2000 anos atrás? 2 milhões de anos atrás? 2 bilhões de anos atrás? Quando? Se é o Filho de Deus que está dizendo. E Jesus jamais blefou. E isso não está mal traduzido nem mal interpretado. Isso é verdade escriturística. E agora glorifica o meu Pai com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então, coeternos e co-gloriosos, o Pai e o Filho, que não é um homem evoluído, é um espírito puro, santo e perfeito, que também elaborou e também executou essa obra de resgate perfeita. E, na plenitude dos tempos, manifestou-se em carne, em nosso favor, por amor de nós. E no mesmo capítulo 17, vamos pular do versículo 5 para o versículo 24, em que Jesus afirma a mesma coisa. Pai,
A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, os salvos, para que vejam a minha glória, glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Assim nós vemos que quando eu falo de antes da fundação do mundo, quando eu falo de um plano perfeito de resgate, elaborado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu não estou usando de filosofia nenhuma, nem de nenhum ponto de vista particular, porque eu e nenhum homem na face da terra pode salvar ninguém. Só quem pode salvar é a religião de Deus. O cristianismo, que não é mais uma religião, não é mais uma opção, não é uma escolha, é a oferta de Deus para a nossa salvação ou para a nossa perdição, se ela for negada, se ela for motivo de deboche, desdém ou mesmo escárnio, o que não é raro acontecer. Quando nós falamos em religião, e quando você encontrar nas Escrituras Sagradas a palavra em português religião, o autor pode estar se referindo a duas palavras gregas, treskeia ou katalagei. Treskeia é o cerimonialismo, é o culto exterior. Poderiam alguns querer dizer o culto vazio, uma manifestação externa da nossa espiritualidade ou da nossa religiosidade. Treskeia é, no caso, traduzido muitas vezes como religião, como está em Tiago 1:27. E temos katalagei, que é também religião, traduzido para o português, mas no seu original significa reconciliação. Reconciliação. Katalagei significa religião no sentido de reconciliação. Quando foi traduzida para a Vulgata Latina, foi, no caso, traduzida como reconciliavit, reconciliationem. E isso foi tirado de 2 Coríntios 5, 18 e 19, quando Paulo escreveu: tudo provém de Deus. Outra prova, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, que nos religou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os pecados de outrora. Então, quando nós dizemos que o cristianismo não é uma religião, é a religião, nós estamos dizendo, com base nas Escrituras Sagradas, nas palavras dos apóstolos, que o cristianismo é a religião que é capaz de reconciliar o homem com Deus e nenhuma outra pode fazer isso. Então, está explicado. Uma coisa é katalagei, que é a verdadeira reconciliação, que é o plano de resgate eterno proporcionado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outra palavra que pode ser traduzida como religião ou culto exterior é treskeia. Treskeia não é reconciliação com Deus, é uma manifestação externa de culto a um ou mais deuses, seja o Deus verdadeiro ou sejam deuses fictícios. Assim, meus amigos, meus irmãos, o cristianismo é um plano perfeito e eterno, elaborado por 3 espíritos puros, antes da fundação do mundo, e nele não adianta buscar erro. O homem pode não concordar com muitos aspectos, porque a sabedoria do homem é insignificante perante a sabedoria de Deus. E a vaidade do homem é muito grande.
em não aceitar as verdades dispostas nas Escrituras Sagradas. O cristianismo é um plano perfeito, eterno, de resgate, de reconciliação de Deus com o homem. Veio de cima para baixo, do maior para o falível, para o perecível, antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.